irmãos e irmãs, continuando, caminhando pouco a pouco, para a gente aprender um pouco mais sobre o sacramento da Eucaristia. Estamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos falando sobre o sacramento da Eucaristia. O texto é mais longo, né? As informações são maiores e a gente talvez ainda nem consiga terminar no dia de hoje. Pois bem, nós paramos no nosso último encontro no parágrafo 1377, falando sobre a presença eucarística em nós após a comunhão. Então, o texto ele é cristalino, ele diz assim, nós abordamos, a presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Então, como nós reportamos no nosso encontro passado, nós vimos que a Eucaristia ela passa a existir no momento da epiclese, ou epíclese, né? Nós já falamos sobre isso, é aquele momento da oração em que o sacerdote chama o Espírito Santo. Por isso nós pedimos ao Pai, enviai o vosso Espírito Santo, né? Toda aquela gestualidade litúrgica, e ali então nasce a Eucaristia, né? O sacerdote realiza o mistério é o veículo, né, que realiza o mistério da transubstanciação. Então, passa a existir naquele pedaço de pão e naquela porção de vinho o corpo e o sangue de Jesus Cristo, realmente, verdadeiramente, né, sem sombra de dúvida, de acordo com a nossa fé, tá certo? E essas espécies eucarísticas, elas persistem, né, elas perduram em nós, no nosso organismo, até que o nosso metabolismo processe a substância, né, a matéria do pão e do vinho, e posteriormente isso venha a ser eliminado do nosso aparelho digestivo, permanecendo em nós Cristo através do Espírito Santo, não mais através daqueles elementos que foram utilizados para a transubstanciação. Fique bem claro. O parágrafo 1378 fala sobre o culto da Eucaristia, ou seja, que nós já falamos sobre isso, né? O sacrifício do altar, a celebração do cenáculo, tudo aquilo que aconteceu 2000 anos atrás se atualiza ali na celebração eucarística, trazendo verdadeiramente para nós a presença do Cristo na Eucaristia. Então diz assim, na liturgia da missa, exprimimos a nossa fé na presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho. Entre outras coisas, né? Como é que nós manifestamos isso? Entre outras coisas, dobrando os joelhos ou inclinando-nos profundamente em sinal de adoração ao Senhor. Então, qual deve ser a nossa atitude diante de Jesus Eucarístico? Dobrando os joelhos ou uma inclinação profunda. Por isso, né, que a gente aprende que quando o Santíssimo está exposto, né, nós ajoelhamos. Quando o Santíssimo está no sacrário, nós podemos fazer uma genuflexão, né, que é dobrar o joelho direito, né, do lado da perna esquerda. E quando ele está exposto, quando ele está, né, visível no ostensório, nós devemos nos ajoelhar. Então, essa é uma demonstração de respeito, de adoração ao nosso Deus na Eucaristia. Por isso, no parágrafo 1379, uma breve explicação sobre o culto à Eucaristia ao longo da história da Igreja. Então ele diz assim, a Santa Reserva, ou seja, aquelas hóstias que restam
da celebração, aquelas hóstias que são guardadas no sacrário, elas compõem o que nós chamamos de reserva eucarística. Elas ficam no tabernáculo, no sacrário. Inicialmente, no início da história da igreja, a finalidade primordial do sacrário, do tabernáculo, era guardar essa reserva eucarística. Somente para isso, guardar as hóstias consagradas para que pudessem ser levadas aos enfermos, aos anciãos, né, aos moribundos e etc. E tal. Com o passar do tempo, né, pelo aprofundamento da fé na presença real, né, quando a igreja foi educando, foi orientando, afirmando, né, da presença verdadeira, da presença real, né, como nós falamos na página anterior, uma presença por antonomasia, né, que você bate o olho na hóstia, não tem como você não enxergar Jesus. Então, a partir do momento em que, ao longo dos séculos, esse culto foi se estabelecendo, o sacrário passou a ser, né, um objeto de adoração da Eucaristia, por saber que lá dentro, né, no recôndito do sacrário, está Jesus eucarístico, está Jesus na hóstia consagrada. Então ele diz assim, é por isso que o tabernáculo, o sacrário, deve ser colocado em um lugar particularmente digno da igreja, deve ser construído de tal forma que sublinhe, né, e manifeste a presença real do Cristo. Então, ele deve ter, né, uma ornamentação, uma decoração, um desenho, né, um layout que realmente, né, assim, destaque, que realmente venha realçar o valor do que está lá dentro. Né? Não é uma caixa qualquer. Então, e existem, né, normas para que o tabernáculo seja construído. Tem que ser algo, uma estrutura inviolável, né, não susceptível de entrada de insetos e de pequenos animais, para não comprometer a integridade da Eucaristia que está lá dentro. Tá bom? No parágrafo 1381, ainda falando sobre a presença do verdadeiro corpo de Cristo e do seu sangue, né, o catecismo traz para nós uma fala, né, uma afirmação de São Tomás de Aquino, onde ele diz assim, não se pode descobrir a presença real somente pelos sentidos, mas sim com a fé, baseada na autoridade de Deus. Então é um grande mistério para nós a presença real de Jesus na Eucaristia. É a fé que nos garante. Não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, né, de penetrar nas afirmações, nos dogmas, né? É a fé. Né? Somente pela fé nós somos capacitados a crer que verdadeiramente naquela minúscula pedacinho de pão Jesus está presente. E aí é bom, né? Assim, lá no parágrafo 1377, quando fala, né, que Cristo está presente em cada uma das espécies e está inteiro em cada uma delas, né? E agora eu me referi ao fragmento, a gente vê essa convicção cada vez mais forte de que Cristo está presente na menor porção, no menor fragmento, na menor fagulha, né, da hóstia consagrada. Ele não se, né, ele se multiplica, ele não se divide. Então, por isso, o cuidado, né, a necessidade de se, nós temos que ter cautela, né, para manusear a hóstia na nossa mão. Você está com a mão limpa e se perceber algum fragmento, né, recolher, levar à boca, não pode desprezar nada, absolutamente nada. Depois, parágrafo 1382, ele fala, né, a missa como o banquete, a grande refeição.
nós já falamos da missa como sacrifício, e agora, né, o catecismo fala da missa como banquete, a grande refeição. A missa é ao mesmo tempo e inseparavelmente o memorial. Nós já falamos aqui sobre memorial, né? Ou seja, é algo que se atualiza, não é algo que se repete simplesmente, matematicamente, friamente. Tá? É o memorial sacrificial no qual se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão no corpo e no sangue de Jesus. Comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós. Em torno do altar, parágrafo 1383, do qual a igreja está reunida, né, ao redor do altar que nós nos reunimos, na celebração da Eucaristia, representa os dois aspectos de um mesmo mistério: o altar do sacrifício e a mesa do Senhor. Nós já falamos sobre isso quando falamos sobre o sentido sacrificial da Eucaristia. A Eucaristia, ela se atualiza nesses dois momentos ali dentro da celebração eucarística. Na celebração eucarística, nós fazemos memória daquilo que Cristo celebrou no cenáculo com os seus apóstolos e daquilo que ele viveu no Calvário. Né? Toda a sua paixão, todo o seu sofrimento, toda a sua entrega. Por isso que ele antecipa isso na quinta-feira no cenáculo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue, que será derramado por vós. Ele já antecipava aquilo que aconteceria no dia seguinte. Então, ainda no parágrafo 1383, nas últimas 4 linhas, ele diz assim: com efeito que é o altar de Cristo, senão a imagem do corpo de Cristo. Ou seja, o altar é o próprio Cristo. Nós já falamos disso aqui quando nós falamos sobre liturgia, que o altar, ele, né, é o próprio Cristo. Por isso, o sacerdote, né, os ministros ordenados, osculam, né, eles beijam o altar. Não é que beija a pedra, o mármore, a madeira da mesa, que é o altar. Porque ali é o próprio corpo de Cristo. Por isso que sobre o altar não é digno, né, colocar nada, porque ali é o corpo de Cristo. Tá bom? Seguindo, no parágrafo 1384, falando, né, sobre esse banquete, quando o catecismo retrata para nós, né, reporta para nós o discurso do Pão da Vida, capítulo 6 do Evangelho de João, né, quando o Senhor nos convida insistentemente a recebê-lo no sacramento da Eucaristia. E ele diz, né, todas as palavras: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Então, é em cima desse diálogo, né, de Jesus com os seus apóstolos, no capítulo 6, que o catecismo, né, trata desse assunto. Então ele fala: para responder a esse convite de Jesus, né, de comer a sua carne, beber o seu sangue, devemos nos preparar. Então, aqui, para a gente finalizar, é só dizer, né, o catecismo quer deixar bem claro, nesse parágrafo 1385, 386, da necessidade de nos prepararmos para receber a Sagrada Eucaristia. Então ele vai dizer assim, segundo a exortação de São Paulo, né, na carta aos Coríntios, que ele fala da necessidade de realizarmos um exame de consciência para que nós, né, purifiquemos o nosso coração, para que a gente possa dar, né, acomodação a Jesus, no coração puro, no coração, né, limpo, desprovido das maldades. Então São Paulo fala: todo aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente será réu do sangue do Senhor. Ou seja, né, nós precisamos estar devidamente purificados para receber a Eucaristia. Início da história da Igreja, né, os santos doutores, né, os padres
instruíam, né, categoricamente. Vai receber a Eucaristia? Se prepara primeiro. Por isso, né, aí no parágrafo 1386, nos lembrando o que nós devemos dizer quando o sacerdote nos oferta a Eucaristia. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, né, e serei salvo. Manifesta a sua misericórdia através do seu corpo, do seu sangue, e nós alcançaremos a salvação. E, para encerrar, o parágrafo 1387, ele fala, né, da preparação conveniente para receber o sacramento, observando o jejum. Próximo encontro nós vamos falar melhor sobre o jejum, e também, né, as atitudes corporais, os gestos, as roupas, tudo isso tem que traduzir o momento sublime onde nós recebemos a Eucaristia. Leiam, se tiver alguma dúvida, pode nos procurar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.